Bom dia. Eu vou fazer uma revisão aqui para segunda chamada e para recuperação. Lembrando que a segunda chamada vai ser uma prova objetiva, com questões, estilo de vestibular, vou organizar essas questões. E a recuperação vai ser com questões abertas, dissertativas, os conteúdos são os mesmos, colonização da América Espanhola e Brasil colônia. Para a revisão de hoje, que vai ficar gravada e vai ficar disponibilizada lá no YouTube, eu vou utilizar como referência, vou colocar aqui já, a avaliação que foi aplicada no segundo Info Vespertino, tá bom? Então, essa foi a avaliação que foi aplicada lá. A avaliação tem a mesma temática que as outras aplicadas em outras turmas, mas as afirmativas foram diferentes. Mas eu vou utilizar essa como base. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vai ser uma revisão rápida, simples, porque tem outros vídeos, né, no Class e no YouTube sobre o assunto, e aí vocês podem recuperar aquele material também. Então, eu começo aqui com dois fragmentos, dois documentos históricos muito importantes, um excerto do Sepúlveda, que foi um teólogo, os dois espanhóis, Sepúlveda favorável à escravização dos nativos por meio do conceito de guerra justa, e você consegue observar muitos traços aqui no excerto do Sepúlveda, que vai falar sobre a naturalização do uso da violência com essas populações que aqui residiam na América Espanhola. No caso do Las Casas, ele vai ser um religioso também, o Sepúlveda também é teólogo, né? Mas o Las Casas, ele viveu aqui na América junto com, né, as populações nativas e com os colonizadores, observou o tratamento dado aos nativos e ele foi contrário, né, à violência para com os nativos, mas ele fazia parte dessa lógica de colonização que ocorreu na América Espanhola, tá? Então, ele fez parte, né, das missões jesuíticas, não, desculpa, as missões, no caso jesuíticas, as missões jesuíticas foram em direção à América Portuguesa. Então, o Las Casas e o Sepúlveda, eles têm visões diferentes em relação ao tratamento, em relação aos nativos. Os dois estão dentro da lógica colonial, que foi uma lógica de exploração, tá? Com base nas fontes históricas, analisa as afirmativas, e aí seria interessante, né, a leitura desse material para tentar ter êxito na resposta da 1 e 2. Aqui são afirmativas, então lembra assim, se eu tenho certeza que essa questão é verdadeira, então eu já posso excluir várias outras que não têm essa afirmativa aqui, né, a sequência. Então, aqui está dizendo que a 1, na verdade, a 1 e a 3 estão corretas, tá? Então, eu vou para as erradas. Las Casas, enquanto cristão, era totalmente contrário à colonização espanhola. Não, ele fez parte dessa lógica de colonização. O que ele era contrário era a violência que era cometida, mas ele nem tinha força para ser contrário, ele só poderia enviar, né, informações para a coroa espanhola, tentar fazer com que o rei intermediasse uma discussão e construísse regras talvez mais justas para com os nativos. Então, essa parte deixa a questão errada, era totalmente contrária à colonização. O que era contrário era a questão da violência. E a 4 está errada porque diz que a motivação maior que fez com que os espanhóis, portugueses, viessem colonizar a América foi religiosa. A religiosa foi secundária, porque, na verdade,
A principal motivação era uma motivação econômica dentro da lógica da política mercantilista. Os países europeus, para manter o seu acúmulo de capital, as suas riquezas, precisavam extrair riquezas de outras regiões, comercializar com mais e mais territórios, buscar especiarias nas Índias e depois, né, extrair todas as riquezas que pudessem ser produzidas nas novas terras ou que aqui já existiam. Por isso, nós, Brasil e a região da América Espanhola, foram colônias de exploração, tá? Por isso, motivações econômicas e não religiosas, prioritariamente. Na 2, também teria que avaliar, né? A 3 está falsa, porque diz que o Império Azteca e o Império Inca foram dominados no mesmo tempo. Então, o Império Inca, o primeiro Império Azteca, né? Deixa eu só colocar aqui porque que está errada essa questão. O Império Azteca foi dominado no primeiro momento, tá? Pelo Fernán Cortés e depois, alguns anos depois, o Império Inca pelo Francisco Pizarro, tá? O Império Azteca e o Império Inca estavam no seu maior auge quando os espanhóis chegaram. Então, não se encontravam fragilizados, né? Essa também está errada, essa parte. Então, quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles chegaram na região das Antilhas no primeiro momento, no ano de 1492, o Colombo aportou, acreditando que estava chegando nas Índias, por isso índios, né, a denominação de índios para esses povos. E depois da região das Antilhas, outras comissões de colonização, exploração, chegaram na região continental, desembarcando onde hoje seria a América Central, e depois mais ao sul, eles foram vindo e encontrando outros territórios e outros povos e conquistando, né? Os 2 maiores impérios que os espanhóis encontraram, que já conheciam o ouro e a prata, foram os impérios Azteca e o Império Inca, tá? Então, essas outras afirmativas vão ajudar vocês a terem condições de responder à recuperação, porque são questões abertas. Então, é só retomar a prova e estudando as afirmativas e lendo o que é correto, porque elas vão ajudar vocês nesse quesito. Ainda sobre a colonização da América pelos espanhóis, a dizer que, por exemplo, a escravização africana foi majoritariamente utilizada, né, em vez da escravização nativa. Essa parte que está errada. Nós sabemos que, ao olhar aí hoje os países latino-americanos, nós vamos, então, observar uma maior presença de traços das populações nativas e um pouco mais de população afro na região dos países que formavam a região das Antilhas, quando os espanhóis chegaram. Então, na parte continental, muito mais escravizados entre os povos originários daquela região, e não a escravização africana, como ocorreu no Brasil, e nas ilhas, né, e nos territórios das chamadas Antilhas, ali, na região de Cuba, por exemplo, Porto Rico, Jamaica, a outra região ali, Porto Rico, Cuba, bom, aquelas regiões ali, Haiti também, isso que eu estava lembrando. Então, majoritariamente aqui deixa essa questão errada, né? Os chapetones eram espanhóis, os chapetones eram espanhóis, que vinham diretamente da Espanha para administrar os vices-reinos, né? E as capitanias, que foram formas administrativas adotadas pela coroa espanhola. Os crioulos eram filhos de espanhóis, então eles eram ricos sim, mas não participavam da política, da administração, mas sim dos negócios, eram latifundiários, donos de minas, mas eles eram nascidos na América. E a mita e a encomienda foram 2 instrumentos que já eram utilizados, né, aqui na América, antes mesmo dos espanhóis chegarem. A mita, na verdade,
ela já existia, a encomenda foi introduzida pelos espanhóis, mas foram formas, então, que os espanhóis utilizaram para explorar as riquezas da região. Então, aqui, o que eu fiz? Eu coloquei somente 3 questões sobre a América Espanhola e todas as demais são sobre o Brasil colônia. Então, eu vou seguir a mesma regra, 30%, né, de questões da América Espanhola na segunda chamada, e na prova de recuperação também, provavelmente vai ser uma única questão sobre a América Espanhola, mas muito mais questões sobre o Brasil colônia, que a partir da prova aqui é a 4. Aqui é um relacione, então nós sabemos que a sociedade açucareira era rural, então começa com a 1, eu já descarto a letra D, e se eu sei que é rural, a outra vai ser urbana, então eu sei que a terceira aqui é o 2, então eu fico com a letra A e com a letra C. E aí, a maior dificuldade é saber se o auge do século XVI era a sociedade açucareira ou a mineradora. O século XVI é o primeiro século da colonização, do povoamento português na América, que corresponde ao atual Brasil. Então, começou com a sociedade açucareira. Então, é 1, 1 e 2. A única alternativa que tem 1, 1 e 2 é a letra A. Então, eu acho que é super fácil essa parte. Na sociedade mineradora, onde o auge foi ali durante o século... eu não podia falar um auge, né? Mas eu diria que foi ali final do século XVII, início do século XVIII. Foi na região já do interior do Brasil. A capital muda de Salvador para o Rio de Janeiro. Nós temos um deslocamento enorme, rápido, de muitas pessoas de várias regiões da América Portuguesa para a região das chamadas Minas, e também muitos portugueses chegando para essa região. Tivemos um volume grande de pessoas circulando, então uma classe intermediária muito maior se comparar, por exemplo, com a sociedade açucareira, que nós tínhamos a sociedade açucareira, que foi a primeira sociedade, a primeira forma, né, de sociedade composta no Brasil colônia, povos, núcleos de povoamento muito distante um do outro, e muito localizado no litoral brasileiro, porque foi onde, né, se formaram os principais engenhos de açúcar. A exploração açucareira se deu basicamente na região do Nordeste, porque mais ao sul, um pouco mais... um clima, né, que não é tão quente, não era favorável para a produção de cana. Então, por exemplo, a capitania de São Vicente, ela foi uma capitania que foi instalada ali no início, né, logo após esse processo de povoamento depois de 1530, mas ela não foi, entre aspas, para frente, ela não se desenvolveu, e a capitania ficou muito pobre, e os moradores da capitania de São Vicente se tornaram, né, pessoas que viviam do extrativismo e do aprisionamento de nativos para venda como escravos. Então, viviam, assim, em condições muito precárias, né, os moradores da região da capitania de São Vicente, que seria mais ou menos a região onde hoje seria, né, a região de São Paulo, litorânea, né, de São Paulo. A questão 5 pergunta sobre as características do primeiro século de colonização, que é o século XVI, né? Desculpa. E está pedindo para assinalar falsa. Então, veja, além dos portugueses, piratas europeus, como, por exemplo, os holandeses, se estabeleceram na região do atual litoral carioca. Quem, na verdade, viveu ali com os tamoios, a região que hoje seria o litoral do Rio de Janeiro, seriam os franceses e não os holandeses. Os holandeses viveram por um tempo na região da Bahia, lá foram expulsos, e depois na região de Pernambuco, onde eles, né, introduziram, dominaram a produção de cana-de-açúcar. A região de Pernambuco era uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar do Brasil colônia. Isso ocorreu durante o século XVII, né, e os holandeses foram expulsos depois pelas tropas portuguesas, e acabou que os holandeses eles já tinham vários conhecimentos e dominavam, né, o refinamento,
e o comércio em vários pontos da Europa da cana-de-açúcar, e houve, então, uma queda da nossa produção de açúcar depois que os holandeses, então, foram expulsos do Brasil, porque eles foram daí produzir açúcar em outras regiões que eles tinham colônia, né? Então, aqui é legal porque na 5 tem quatro alternativas verdadeiras que vocês podem usar depois na recuperação para responder questões abertas. Por exemplo, dizer que no primeiro século de colonização teve poucos núcleos de povoamento distribuídos ao longo do litoral, é correto, que a produção de cana-de-açúcar e a extração de algumas riquezas naturais foram as ações realizadas pelos portugueses, muito com a ajuda no caso da extração de riquezas naturais, com a ajuda dos nativos, e a produção de cana-de-açúcar teve que optar, a partir de 1530, pela escravização africana, porque os nativos não estavam acostumados com esse tipo de trabalho, e a igreja também cristã, católica, também fez um papel de catequização e de defesa, né, contra a escravização dos nativos, embora a escravização dos nativos foi bastante utilizada concomitante com a catequização, tá? Independente se ocorriam, né, questionamentos por parte dos próprios missionários que aqui vieram para catequizar as populações nativas. Então, a D, por exemplo, está correta, dizer que os nativos foram escravizados e também os africanos, e foram utilizados em vários trabalhos, abrindo espaços produtivos na letra E. Então, contato com os nativos, né, muitos contatos com as populações nativas, abrindo rotas para reconhecer territórios, não indo muito para o interior, porque eles não tinham muito o que colocar, inserir nesse território, então eles ficaram mais próximos do litoral, nesses primeiros 2 séculos, do ciclo do ouro, podemos dizer assim. E a 6, ela é mais específica, a 6, ela vai falar, ela vai perguntar, vai pedir qual que é a alternativa que não tem uma característica nas primeiras 3 décadas do século XVI, então nós falamos de 1500 a 1530. Então, nas 3 primeiras décadas do século XVI, de 1500 a 1530, não houve povoamento no Brasil. Vinham portugueses para cá para extrair o pau-brasil, reconhecimento do território, extrair outras riquezas, qualquer riqueza que tinha, verificar se realmente não tinham metais preciosos, trocavam mercadorias com os nativos, além dos portugueses, nós temos também, né, esse conhecimento de que em outros pontos do litoral brasileiro vieram também outros europeus, a pirataria ocorria no mar também, que eram os saques de outros navios que não eram portugueses, nesses navios que estavam, né, voltando para Portugal com riquezas da região da atual América. O trabalho nativo foi explorado, mas como não teve povoamento, não tinha ainda produção de cana-de-açúcar nas primeiras 3 décadas, então não tinha escravização africana. Os primeiros escravos africanos vieram após a decisão de povoar o Brasil a partir da produção de cana-de-açúcar, isso depois de 1530. A 7 também era pedir para que vocês avaliassem as questões e verificassem quais estão corretas. Aqui, no caso, a 4ª questão está falsa, que fala que, ao chegar em território colonial, os escravizados eram obrigados a participar da catequese, junto com os nativos. Não. Escravos africanos trabalhavam nas fazendas, nos engenhos de açúcar, produzindo tudo que era necessário e dando conta de todos os serviços que existiam. Alguns nativos eram escravizados também para outras finalidades. Então, a catequização era mais voltada para os nativos em missões jesuíticas que foram criadas por essa congregação, tá? Lembrando que os jesuítas dominaram a educação no Brasil, colônia, por um bom tempo, mas depois que eles foram expulsos também, devido aí a decisões governamentais a partir de reformas e de interesses específicos do ministro do Marquês de Pombal. Isso já, né, nós estamos falando isso já no século XVIII. Outras missões de outras
comunidades religiosas chegaram no território da América Portuguesa, estabeleceram também suas comunidades. Depois dos jesuítas, eles também fizeram intervenções na questão educacional. Falando isso porque eu coloquei uma questão da UEPG, que foi bem difícil, sobre educação, na época do Brasil Colônia. Tinha uma educação catequética ofertada pelos jesuítas para com os nativos, nas missões jesuíticas, essas comunidades que eles criaram em diferentes lugares do Brasil Colônia, e os nativos trabalhavam nessas missões, nessas comunidades, plantavam alimentos, faziam limpezas, faziam comida, faziam as moradias, as roupas, o artesanato, e recebiam catequese, viviam, né, de forma coletiva com esses padres, clérigos, e também, em alguns pontos mais urbanos, poucos pontos ainda, durante o século, né, 16 e 17, muito mais depois, na região de Minas Gerais, as congregações religiosas também construíram escolas para atender os filhos da elite, tá? Os meninos da elite, mas não a parte superior. Universidade no Brasil Colônia não teve, era só uma educação elementar, uma educação que fosse básica, né? E o ensino superior era feito fora do Brasil, porque não havia universidades. Foi proibida, né, a construção de universidades no Brasil durante o período que foi colônia de Portugal. O 8 acho que era mais fácil, porque eu falei bastante sobre o tripé que sustentava o sistema de plantation, que é a monocultura, uma produção, basicamente, que era o açúcar, uso da escravidão como forma de trabalho e em grandes propriedades rurais, que é o latifúndio. Havia outras produções, professor, além da cana-de-açúcar? Claro, com certeza, mandioca, arroz, feijão, outras produções, mas em menor escala para o sustento. Mas para atender aí o pacto colonial, as demandas de exportação, era a produção, né, do açúcar. Nós estamos falando nos 2 primeiros séculos, depois também o açúcar continuou sendo, né, um produto bastante comercializado fora do nosso território, mas depois da queda da produção de açúcar, veio à tona, né, o ciclo do ouro. 9, sobre os aspectos sociais do Brasil Colônia, é correto afirmar. São 4 afirmativas que vocês podem utilizar também, estudar por elas. E a letra E diz que, marcada pelo patriarcalismo, na verdade, aqui é o contrário, desculpa, 9 são 4 falsas, e uma só que está correta, que é a E. Marcada pelo patriarcalismo, as mulheres estavam submissas aos pais e maridos, né, excluídas de vários direitos. Então, essa aqui é legal a gente falar, ó. Por que a A está errada? Não podemos visualizar a mestiçagem? Não, o sincretismo religioso foi uma marca no território brasileiro desde a época, né, que os portugueses chegaram. Então, a palavra não podemos, né, visualizar. Claro que podemos. Hoje nós temos uma pluralidade étnica no Brasil. A Igreja Católica dominou o cenário cultural e estabeleceu relações de tolerância e valorização dos princípios espirituais. Não teve essa valorização, né? Foi a catequização no sentido de evangelizar e fazer com que os nativos se tornassem católicos. Os africanos não eram catequizados, mas eram batizados quando chegavam aqui também. E, em alguns casos, recebiam a unção dos enfermos, em algumas localidades. Nas universidades instaladas na colônia, não teve universidades instaladas na colônia, falso. O sincretismo não foi uma marca, foi sim, né, essa mescla, essa mistura, né, essa pluralidade existiu, mas dentro da lógica do princípio cristão, né. Sobre a economia e a política durante o período em que o território brasileiro foi colônia de Portugal, analisa as afirmativas. Então, aqui tem uma errada, que seria a segunda. Com as invasões e expulsão dos holandeses, a produção de açúcar entrou em declínio, até que está correto, e fala que o café passou a ser cultivado em Minas, né, nós estamos falando do ciclo do ouro, o café é só depois do século XIX,
ganhou força quando o Brasil já era um país, né, já era uma nação independente, não colônia mais de Portugal. As demais estão corretas. E para finalizar, deixei uma questão, né, da Unicentro, uma questão que falava sobre os espanhóis. Então, uma questão muito mais de interpretação do que de conhecimento histórico. Um excerto, tá, que está nesse livro aqui, Descobrimentos e Renascimento, que fala assim: o colonizador, como se fosse um escultor, talhou a América na forma em que havia imaginado. Destruía a pirâmide para construir igrejas, derrubava habitações para obter o desenho da praça ou o traçado desejado, jogava pedras nos canais para que os cavalos pudessem circular melhor na cidade. Então, ainda não falando de destruição, nós estamos falando de até uso de violência, de atitudes para realmente destruir traços da cultura nativa. Então, essas palavras que são os indícios para vocês acertarem, aqui eram, né, porque a execução já foi. Então, letra A, os espanhóis não se interessavam pela arte dos povos conquistados, porque se eles se interessassem, eles não iam destruir a pirâmide, eles não iam jogar pedras nos canais, eles não iam derrubar as habitações que existiam aqui para fazer as praças no formato que eles queriam, né? E por que as demais estão erradas? Bom, aqui está dizendo que a autora se refere ao colonizador como um escultor, no sentido renascentista do termo, em que um novo olhar transformador inspirado no humanismo deveria expressar no novo continente, né? Ela não traz essa abordagem, não fala de destruição, não valoriza o povo nativo como um escultor. Não se refere ao neocolonialismo é século XIX, a colonização da África e da Ásia, né? Nós estamos falando ainda do colonialismo. Com o objetivo de levar o progresso, a religião e os novos modelos arquitetônicos, os colonizadores transformaram as paisagens, né? Mas essa ideia de levar progresso, isso aí é do neocolonialismo também, né? No colonialismo era interesse econômico. Na frase reconstituía-se tudo o que era possível para que o núcleo urbano lembrasse a Europa, pode-se entender um sentimento saudosista dos colonizadores em relação à terra natal. Nós não temos sentimentos saudosistas nessa frase. Nós temos a identificação de que realmente os espanhóis não se interessavam por nada dos povos, e sim pelas riquezas que aqui existiam. Por isso, né, eles usaram da violência para com os povos nativos da América Espanhola. E essa é uma questão específica da América Espanhola. Muito bem, galerinha. Eu espero que vocês... Vou voltar aqui. Eu espero que vocês se deem muito bem na recuperação da segunda chamada. Eu estarei lá para tirar as dúvidas. Qualquer coisa também, pode me chamar, pode mandar mensagem, pode falar comigo na aula. E antes da recuperação, a gente pode também fazer um papo curto e simples, mas peguem a prova de vocês, que vocês fizeram, quem vai fazer segunda chamada não, quem é recuperação, retire todas as informações certas, veja o que é incorreto, faça um bom texto em tudo, como que era o Brasil colônia, como era o Brasil, América Espanhola. Para quem vai fazer a segunda chamada, pegue a prova do coleguinha, estude pela prova do coleguinha e faça a mesma coisa, que vai dar tudo certo, tá bom? Bom final de semana, bom feriado, recesso e boa Páscoa para vocês também.